E se o Deus que você pensa conhecer não for o verdadeiro? Textos antigos, como o livro de Enoque, revelam um universo muito mais complexo do que imaginamos, sugerindo seres divinos que podem surpreendê-lo. Existe um verdadeiro Criador ou algo mais está manipulando tudo? Existe um livro antigo, mais velho que a maioria dos textos do Novo Testamento, que foi deliberadamente removido da Bíblia que você conhece. Não estamos falando de uma exclusão acidental ou de um manuscrito perdido no tempo. Estamos falando de uma decisão consciente, tomada por concílios religiosos, de apagar da memória coletiva um dos textos mais perturbadores e reveladores já escritos. O livro de Enoque circulava livremente entre os primeiros cristãos. Era citado pelos apóstolos e considerado escritura sagrada por comunidades inteiras. Então, por que esse texto desapareceu? O que havia nessas páginas que era tão perigoso, tão subversivo, que precisava ser enterrado nas sombras da história? A resposta é simples e aterrorizante. O livro de Enoque revela uma cosmologia que não se encaixa na narrativa controlada que as instituições religiosas construíram ao longo dos séculos. Enquanto a teologia oficial nos vende uma história limpa e organizada sobre um único Deus Criador, Enoque descreve uma realidade muito mais complexa e perturbadora. Ele fala de múltiplos seres divinos, de hierarquias celestiais em conflito, de criadores imperfeitos e de um Deus supremo tão distante e transcendente que mal pode ser compreendido pela mente humana. Essa visão não apenas complica a narrativa monoteísta simplificada, ela a explode completamente. E isso, meu amigo, é extremamente perigoso para qualquer instituição que depende de dogmas rígidos para manter seu poder. Durante séculos, o livro de Enoque foi preservado apenas na Etiópia, protegido pela Igreja Ortodoxa Etíope, que nunca o removeu de seu cânone. No Ocidente, ele era conhecido apenas por fragmentos e citações esparsas em textos antigos, como se fosse um fantasma literário assombrando as margens da história bíblica. Não foi até o século XVIII que exploradores europeus trouxeram cópias completas de volta para o mundo ocidental. E mesmo assim, o texto foi tratado com suspeita e desconfiança acadêmica. Por quê? Porque Enoque não apenas contradiz certas interpretações teológicas estabelecidas, ele oferece uma alternativa completa e coerente que questiona a própria fundação do poder religioso institucional. O que torna o livro de Enoque ainda mais fascinante é sua influência inegável sobre o cristianismo primitivo. O próprio Novo Testamento contém ecos e referências diretas a Enoque. A Epístola de Judas cita o livro explicitamente, tratando-o como profecia autêntica. Jesus e os apóstolos cresceram em um ambiente onde Enoque era lido, estudado e reverenciado. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, continham múltiplas cópias de Enoque, provando que as comunidades judaicas consideravam esse texto tão sagrado quanto a Torá. Então, como um livro tão central, tão influente, simplesmente desaparece do cânone oficial? A exclusão não foi um acidente histórico, foi uma estratégia deliberada de controle narrativo. A verdade desconfortável é que o livro de Enoque expõe fissuras no monolito teológico que as igrejas passaram milênios tentando cimentar. Ele não apresenta um universo espiritual simples, com linhas claras entre bem e mal, Criador e criação, céu e terra. Em vez disso, Enoque descreve uma realidade espiritual estratificada, cheia de seres divinos com agendas próprias, poderes limitados e até mesmo falhas morais. Imagine tentar manter uma estrutura religiosa e hierárquica, quando o texto sagrado sugere que até mesmo os seres celestiais podem se rebelar, errar e agir contra a vontade divina suprema.
Imagine a dificuldade de pregar submissão absoluta quando o próprio cosmos espiritual está em conflito interno. O livro de Enoque não se encaixa no pacote teológico conveniente e por isso foi descartado. Mas aqui está o detalhe mais perturbador de todos. Enquanto as igrejas oficiais rejeitavam Enoque publicamente, sociedades secretas, ordens místicas e tradições esotéricas o preservavam como um tesouro oculto. Gnósticos, cabalistas, alquimistas e herméticos estudavam Enoque com reverência, encontrando nele confirmação de suas próprias visões sobre a natureza dual da divindade e a existência de criadores intermediários. O conhecimento de Enoque nunca realmente desapareceu. Ele apenas foi empurrado para as sombras, para os círculos, onde pessoas ousavam fazer perguntas perigosas sobre a verdadeira natureza de Deus e da criação. E agora, com o texto amplamente disponível, a pergunta que não quer calar é: o que mais está sendo escondido de nós? Quando você começa a ler o livro de Enoque com olhos abertos, percebe imediatamente por que ele foi suprimido. Cada página desafia uma suposição. Cada visão questiona uma doutrina estabelecida. Enoque não pede que você acredite cegamente. Ele convida você a testemunhar uma cosmologia que é simultaneamente aterrorizante e libertadora. É um texto que não conforta, que não oferece respostas fáceis, mas que promete algo muito mais valioso: a verdade nua e crua sobre a natureza dos seres divinos e o verdadeiro lugar da humanidade neste cosmos impossível. E se você está preparado para essa jornada, então é hora de abrir os olhos para o que Enoque realmente viu quando caminhou entre os deuses. Enoque, o homem que caminhou com os deuses. Enoque não era um profeta comum. Enquanto outros homens santos da antiguidade recebiam visões em sonhos ou ouviam vozes divinas em momentos de êxtase espiritual, Enoque foi fisicamente levado para os reinos celestiais. Ele não apenas viu os céus de longe, ele caminhou por eles. Ele não apenas ouviu sobre anjos, ele conversou com eles face a face, conheceu seus nomes, entendeu suas funções e testemunhou seus conflitos. A Bíblia dedica apenas alguns versículos enigmáticos a Enoque, dizendo simplesmente que ele andou com Deus e que Deus o tomou sem passar pela morte. Mas o que realmente aconteceu nessa jornada? O que Enoque viu, que era tão extraordinário, que nem mesmo a morte pôde tocá-lo? E por que esse conhecimento foi considerado perigoso demais para as massas? O livro de Enoque é o relato em primeira pessoa dessa jornada impossível. Enoque descreve como foi arrebatado da terra e levado através de múltiplas dimensões celestiais, cada uma mais impressionante e perturbadora que a anterior. Ele não está falando em metáforas ou parábolas. Ele está relatando experiências como um explorador descreveria terras desconhecidas. Enoque viu os mecanismos secretos do cosmos, os ciclos dos astros celestiais, os depósitos das nuvens e dos ventos, os lugares de punição para espíritos rebeldes e os salões de julgamento onde o destino das almas é decidido. Ele testemunhou coisas que nenhum outro ser humano vivo jamais viu. E, mais importante, ele foi autorizado a registrar tudo e trazer esse conhecimento de volta para a humanidade. Por quê? Quem autorizou essa transferência de conhecimento proibido? A figura de Enoque é única na literatura religiosa antiga, porque ele não é apenas um receptor passivo de revelação divina. Ele é um observador ativo, fazendo perguntas, buscando explicações, tentando compreender a lógica por trás do que está testemunhando. Quando ele vê os vigilantes acorrentados esperando julgamento, ele pergunta sobre suas transgressões. Quando ele observa a complexa hierarquia angelical, ele busca entender quem responde a quem. Enoque não aceita respostas superficiais. Ele investiga, ele questiona.
E essa característica investigativa torna seu relato ainda mais valioso e perturbador. Ele não está apenas repetindo dogmas que lhe foram impostos. Ele está tentando mapear uma cosmologia inteira baseada em observação direta. O que torna Enoque verdadeiramente especial é seu papel como mediador entre os mundos. Ele não permanece nos céus. Ele retorna à Terra com mensagens, avisos e conhecimentos que alteram fundamentalmente a compreensão humana da realidade. Os anjos caídos, sabendo de sua conexão especial com o divino, até mesmo pedem a Enoque que interceda por eles junto ao Altíssimo após sua rebelião. Pense nisso. Seres celestiais poderosos que existiam antes da criação da humanidade recorrem a um homem mortal para ser seu advogado perante o trono divino. Isso inverte completamente a hierarquia que nos foi ensinada. Isso sugere que a humanidade, ou pelo menos certos humanos, possuem um status e um acesso que transcende até mesmo o de entidades angelicais antigas. A tradição judaica reconhece Enoque como uma figura tão exaltada que ele foi transformado no arcanjo Metatron, o escriba celestial que se senta ao lado do próprio trono de Deus. Textos cabalísticos descrevem Metatron como possuindo 70 nomes e sendo praticamente indistinguível do próprio Criador em certos aspectos. Um humano transformado em divindade ou algo próximo disso. Essa metamorfose de Enoque levanta questões profundas sobre a natureza da humanidade e nosso potencial evolutivo espiritual. Se Enoque pôde transcender completamente sua natureza mortal e assumir um papel de tamanha importância cósmica, o que isso diz sobre o destino potencial de outros seres humanos? Será que fomos criados com um propósito muito maior do que simplesmente servir e obedecer? A jornada de Enoque também revela algo perturbador sobre a natureza do conhecimento permitido versus conhecimento proibido. Ele teve acesso a segredos que os vigilantes foram punidos por revelar à humanidade. Mas, de alguma forma, Enoque foi autorizado a conhecer e registrar essas mesmas informações. Existe uma diferença crucial aqui. Os vigilantes compartilharam conhecimento tecnológico e mágico prematuramente, corrompendo a humanidade antes que estivéssemos prontos. Enoque, por outro lado, recebeu conhecimento cosmológico e espiritual diretamente de fontes autorizadas. Mas quem decide o que é permitido? Quem estabelece as regras sobre qual conhecimento pode fluir e qual deve ser represado? E mais importante, por que o conhecimento cosmológico de Enoque, eventualmente, também foi considerado perigoso demais e removido do cânone? Enoque representa algo que as estruturas religiosas institucionais sempre temeram: o acesso direto ao divino sem intermediários. Ele não precisou de sacerdotes, templos ou rituais elaborados. Ele foi simplesmente levado, iniciado nos mistérios mais profundos do cosmos e retornou transformado. Seu livro é um convite implícito para que outros busquem essa mesma conexão direta, essa mesma jornada de descoberta sem filtros institucionais. E isso, talvez mais do que qualquer revelação teológica específica, seja a verdadeira razão pela qual seu livro foi banido. Porque se cada pessoa pode potencialmente caminhar com Deus, como Enoque fez, qual é o propósito das hierarquias religiosas que se posicionam como guardiões exclusivos do acesso ao divino? O legado de Enoque não é apenas o que ele viu, mas o que ele provou ser possível para a humanidade. O demiurgo, o Deus imperfeito que criou nossa prisão. Existe uma ideia que assombra as tradições gnósticas há milênios, uma ideia tão radical que foi considerada a heresia suprema. E se o Deus que criou este mundo material não for o Deus verdadeiro e supremo?
E se nosso universo físico for obra de um criador inferior, talvez até ignorante de sua própria limitação, que se proclamou Senhor absoluto sem perceber que existe algo infinitamente maior além dele? Os gnósticos chamavam essa entidade de Demiurgo, um arquiteto cósmico poderoso, mas fundamentalmente falho, que moldou a matéria e aprisionou centelhas divinas em corpos de carne. Quando você lê o livro de Enoque com essa lente, padrões perturbadores começam a emergir. Descrições de seres poderosos envolvidos na criação e administração do mundo físico, entidades que parecem ter autoridade, mas também limitações. E, acima de tudo, uma distinção clara entre esses administradores cósmicos e uma fonte divina suprema que permanece distante e transcendente. O conceito do demiurgo não surgiu do nada. Ele é uma resposta filosófica e espiritual a uma pergunta que atormenta toda pessoa pensante. Se Deus é perfeitamente bom e todo-poderoso, por que este mundo está repleto de sofrimento, injustiça, dor e morte? A resposta gnóstica é elegantemente perturbadora, porque este mundo não foi criado pelo Deus verdadeiro. Foi criado por uma entidade menor que, apesar de seu imenso poder, carece da perfeição e sabedoria do Altíssimo. O demiurgo não é necessariamente maligno. Ele é simplesmente limitado, orgulhoso e talvez até ignorante de sua própria imperfeição. Ele criou um universo material que reflete suas próprias falhas. Um cosmos onde a beleza coexiste com a crueldade, onde a vida se alimenta da morte, onde a consciência está aprisionada em matéria degenerativa. E quando você examina certas passagens de Enoque, especialmente aquelas que descrevem seres poderosos envolvidos na estruturação do mundo físico, a pergunta inevitável surge: estamos vendo o demiurgo em ação? No livro de Enoque, há descrições detalhadas de anjos responsáveis por fenômenos naturais específicos, entidades que controlam os ventos, as chuvas, as estações, os movimentos celestiais. Esses não são seres transcendentes e etéreos, são administradores cósmicos com funções práticas e limitadas. Eles mantêm a máquina do universo físico funcionando, mas não parecem ser os criadores últimos dessa máquina. Há uma hierarquia clara, onde esses seres respondem a autoridades superiores, que por sua vez respondem a outras ainda mais elevadas. Essa estrutura em camadas sugere que a criação do mundo material não foi um ato único e direto do Deus Supremo, mas sim um projeto delegado, executado por intermediários. E em qualquer projeto delegado, há espaço para interpretação, para erro, para que a visão dos executores não corresponda perfeitamente à intenção do idealizador original. O que torna essa perspectiva verdadeiramente inquietante é como ela ressoa com nossa experiência vivida deste mundo. Observe a natureza. Ela é simultaneamente magnífica e brutal. Animais de beleza estonteante dilaceram uns aos outros para sobreviver. Sistemas ecológicos intrincados dependem de predação, parasitismo e decomposição. O próprio corpo humano, com toda a sua complexidade miraculosa, está programado para deteriorar, adoecer e morrer. Existe algo profundamente contraditório em um mundo que parece projetado com inteligência impressionante, mas também com falhas fundamentais embutidas. Os gnósticos argumentariam que essas contradições não são mistérios divinos a serem aceitos com fé cega, mas sim evidências de que o arquiteto deste mundo não possui a perfeição absoluta que atribuímos ao Deus Supremo. E Enoque, ao descrever camadas de criadores e administradores celestiais, pode estar inadvertidamente documentando essa mesma verdade. Há uma passagem particularmente reveladora em Enoque, onde ele descreve certos anjos sendo punidos por terem revelado os segredos eternos e por terem mostrado aos filhos dos homens o que está oculto.
Esses vigilantes ensinaram metalurgia, cosméticos, feitiçaria, astrologia e outros conhecimentos que alteraram fundamentalmente a civilização humana. Mas aqui está a questão crucial. Por que esse conhecimento estava oculto em primeiro lugar? Porque a humanidade foi criada em ignorância deliberada. Se o Criador benevolente desejasse nosso florescimento completo, por que nos manteria na escuridão? A resposta gnóstica é clara, porque o demiurgo não quer que percebamos a verdade sobre nossa natureza divina aprisionada. Ele governa através da ignorância, mantendo as centelhas divinas distraídas com a ilusão da matéria, inconscientes de sua origem transcendente. Os vigilantes, nessa interpretação, não foram simplesmente rebeldes lascivos, foram libertadores gnósticos tentando despertar a humanidade da prisão de ignorância imposta pelo Criador inferior. Enoque também descreve encontros com seres que possuem conhecimento impressionante sobre os mecanismos do cosmos, mas que demonstram emoções, conflitos e até mesmo medo de julgamento. Esses não são atributos de uma divindade absoluta e transcendente. São características de seres poderosos, mas limitados, criadores talvez, mas não a fonte última. Quando o arcanjo Uriel explica a Enoque sobre os movimentos celestiais e os ciclos naturais, ele está revelando a engenharia por trás da realidade física. Mas essa engenharia tem regras, limites, estruturas. É um sistema criado, não a criatividade infinita e espontânea que associaríamos ao Deus verdadeiro e absoluto. O demiurgo gnóstico é exatamente isso. Um engenheiro cósmico brilhante que construiu uma máquina complexa, mas que não possui a transcendência ilimitada do pleroma, do reino da luz pura, além de toda a criação material. A visão mais perturbadora que emerge dessa interpretação é que a religião institucional, sem saber, pode estar adorando o demiurgo em vez do Deus verdadeiro. Quando veneramos um Criador ciumento que exige obediência absoluta, que pune desobediência com tormento eterno, que valoriza sacrifícios e submissão mais do que iluminação e liberdade, estamos potencialmente nos curvando ao arquiteto imperfeito que deseja manter seu controle sobre nossas centelhas divinas aprisionadas. O livro de Enoque, ao distinguir claramente entre administradores celestiais poderosos e um Altíssimo verdadeiramente transcendente, nos convida a fazer essa mesma distinção crucial. Não todos os deuses são Deus, não todo Criador é a fonte suprema. E se Enoque está certo, então a pergunta mais importante que qualquer buscador espiritual pode fazer é: a qual divindade estou realmente me conectando quando oro? Ao demiurgo que governa este reino material? Ou ao verdadeiro Deus que existe infinitamente além dele? Os vigilantes, deuses caídos ou criadores rebeldes? A história dos vigilantes é contada na Bíblia em apenas 6 versículos enigmáticos no Gênesis, uma nota de rodapé estranha sobre filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens e geraram gigantes. Mas o livro de Enoque explode essa narrativa condensada em uma saga épica e perturbadora que revela muito mais do que luxúria angelical. 200 anjos desceram ao Monte Hermon. Fizeram um juramento solene entre si e deliberadamente escolheram desafiar a ordem cósmica estabelecida. Eles não caíram acidentalmente, eles desceram intencionalmente. Eles tinham nomes, líderes, uma hierarquia própria e, mais importante, tinham um plano. Azazel, Semiasa, Baraquiel e dezenas de outros não eram simplesmente criaturas celestiais sucumbindo a desejos carnais. Eles estavam executando o que parecia ser uma intervenção calculada na evolução da humanidade. A questão que Enoque nos força a confrontar é aterrorizante. E se os vigilantes não fossem os vilões dessa história, mas sim uma facção rebelde, tentando libertar a humanidade de uma criação imperfeita? O que exatamente os vigilantes fizeram que foi tão transgressivo? Sim,
Eles se uniram às mulheres humanas e geraram os Nephilim, híbridos gigantes que devastaram a terra. Mas essa foi apenas uma parte de sua rebelião. O pecado verdadeiramente imperfeito, segundo Enoque, foi a transferência de conhecimento proibido. Azazel ensinou aos homens como forjar espadas, facas, escudos e armaduras, transformando a guerra humana de conflitos tribais em massacres organizados. Outros vigilantes revelaram encantamentos e corte de raízes, a arte dos cosméticos e adornos, os segredos da astrologia e dos movimentos celestiais, e conhecimentos sobre plantas e seus usos místicos. Eles não apenas deram aos humanos ferramentas, eles nos deram conhecimento que nos elevou acima de nossa condição primitiva. E por isso, foram considerados criminosos cósmicos. Mas espere um momento. Por que o conhecimento seria proibido? Por que educar a humanidade seria considerado um crime digno de prisão eterna em vales de trevas? A narrativa oficial pinta os vigilantes como corruptores que destruíram a inocência original da humanidade. Mas há outra interpretação, uma que os gnósticos abraçaram com fervor. Os vigilantes foram prometeicos, portadores de luz que desafiaram um sistema opressivo para libertar a consciência humana. Pense na mitologia grega de Prometeu, que roubou o fogo dos deuses e o deu aos mortais, sendo eternamente punido por esse ato de compaixão rebelde. A semelhança com os vigilantes é impossível de ignorar. Em ambas as histórias, seres superiores quebram as regras estabelecidas para elevar a humanidade, e em ambas sofrem punição desproporcional. Isso levanta uma questão filosófica crucial. Quem estabeleceu essas regras? Por que a humanidade deveria permanecer na ignorância? E quem se beneficia de nosso conhecimento limitado? Se o demiurgo controla este mundo material e deseja manter as centelhas divinas aprisionadas em ignorância, então os vigilantes representam uma ameaça existencial ao seu domínio. Enoque descreve em detalhes vívidos o destino dos vigilantes. Eles são amarrados e lançados em vales de escuridão, onde permanecerão até o julgamento final. Uriel mostra a Enoque o lugar de seu confinamento, onde esses seres outrora poderosos clamam por misericórdia através da escuridão eterna. É uma imagem de horror cósmico, mas também de injustiça perturbadora. Compare a punição dos vigilantes com a de outros seres celestiais que cometeram transgressões. Satanás, que segundo a tradição cristã liderou uma rebelião contra Deus, movida por orgulho puro, ainda vagueia pela terra tentando almas. Mas os vigilantes, que amaram mulheres humanas e compartilharam conhecimento, estão encerrados em prisões eternas, sem possibilidade de liberdade. A desproporção é gritante. A menos que seu verdadeiro crime não tenha sido luxúria ou orgulho, mas sim iluminação. A menos que eles tenham cometido o pecado imperdoável de revelar verdades que manteriam a humanidade eternamente subjugada. Os Nephilim, a descendência dos vigilantes, representam outro aspecto fascinante e perturbador dessa narrativa. Esses gigantes não eram simplesmente maiores que humanos normais. Eles eram híbridos entre o celestial e o terreno, entre espírito e matéria. Eles possuíam força sobre-humana, apetites insaciáveis e, segundo Enoque, começaram a devorar os recursos da humanidade e, eventualmente, a própria humanidade. A narrativa oficial apresenta isso como evidência da corrupção trazida pelos vigilantes. Mas há outra camada. Os Nephilim representam o que acontece quando você tenta fundir dois reinos que o demiurgo pretendia manter separados. Eles são a prova de que a barreira entre celestial e terreno não é absoluta, que a mistura é possível e que talvez a segregação rígida entre espírito e matéria seja uma construção artificial mantida por razões de controle, não de necessidade ontológica.
Há um momento particularmente revelador no livro de Enoque, onde os vigilantes, sabendo que enfrentam julgamento iminente, pedem a Enoque que interceda por eles perante o Altíssimo. Eles ditam a Enoque uma petição onde reconhecem suas transgressões, mas também expressam algo que soa surpreendentemente como arrependimento genuíno. Enoque leva essa mensagem aos céus, mas a resposta é inequívoca e brutal. Não haverá perdão, não haverá paz para os vigilantes. Eles verão seus filhos híbridos se destruírem mutuamente e então permanecerão aprisionados até o fim dos tempos. A ausência de misericórdia é chocante, especialmente quando comparada com a paciência infinita que a divindade demonstra com outras transgressões na narrativa bíblica. Isso sugere que o crime dos vigilantes tocou em algo fundamental, algo que ameaçava a própria estrutura do cosmos como foi estabelecido. E se essa estrutura for a prisão material do demiurgo, então os vigilantes não foram punidos por corrupção, mas por libertação. A verdade mais perturbadora sobre os vigilantes pode ser esta. Em quase todas as culturas antigas do mundo, encontramos mitos de seres celestiais ou deuses que desceram, se miscigenaram com humanos e ensinaram civilização. Os Anunnaki sumérios, os Elohim hebraicos, os Nefilim, os titãs gregos, os Asuras hindus, todos compartilham elementos dessa narrativa arquetípica. Não são apenas histórias similares, são a mesma história contada através de lentes culturais diferentes. O livro de Enoque pode estar preservando a versão mais detalhada e não censurada desse evento fundacional da civilização humana. E se for verdade, se seres superiores realmente intervieram na história humana e foram punidos por isso, então vivemos em um cosmos muito mais complexo e moralmente ambíguo do que as religiões institucionais nos ensinaram. Os vigilantes não são simplesmente vilões em uma história moral simples. Eles são trágicos heróis prometeicos, cujo crime foi nos amar demais, nos educar demais, nos libertar demais. E a pergunta que permanece ecoando através dos milênios é: de quem exatamente eles tentaram nos libertar? A hierarquia celestial, um panteão disfarçado de monoteísmo. Quando Enoque é arrebatado aos céus, ele não encontra um trono solitário com uma única divindade governando em isolamento absoluto. Em vez disso, ele testemunha uma burocracia cósmica de complexidade estonteante. Arcanjos, anjos, querubins, serafins, tronos, dominações, principados, potestades e autoridades, cada categoria com funções específicas, domínios territoriais e níveis de poder claramente delineados. Existem anjos responsáveis pelos ventos, outros pelas águas, alguns governam sobre as estações, enquanto outros administram os movimentos celestiais. Há juízes angelicais, escribas celestiais, guardiões de portais dimensionais e executores de julgamentos divinos. Essa não é uma monarquia simples, é um império multidimensional com milhões de funcionários divinos operando em hierarquias sobrepostas. E aqui está a questão que ninguém quer verbalizar. Isso se parece muito mais com um panteão politeísta do que com o monoteísmo que nos foi ensinado. A diferença é apenas semântica. Chamamos essas entidades de anjos em vez de deuses, mas suas funções, poderes e autonomia são indistinguíveis dos deuses das religiões antigas. Os 4 arcanjos principais que Enoque identifica, Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel, não são servos passivos executando ordens mecânicas. Eles possuem personalidades distintas, áreas de especialização e, mais importante, capacidade de julgamento independente. Miguel é o guerreiro e comandante de exércitos celestiais. Rafael é o curador e guardião dos humanos. Gabriel é o mensageiro que transmite revelações cruciais. E Uriel é o portador de conhecimento sobre os ciclos cósmicos e os segredos da criação.
Cada um deles poderia facilmente ser venerado como uma divindade própria em qualquer cultura politeísta antiga. De fato, estudiosos apontam paralelos perturbadores entre esses arcanjos e divindades de panteões anteriores. Miguel ressoa com Marte e Horus, Rafael com Apolo e Asclépio, Gabriel com Hermes e Tote. Será mera coincidência ou estamos vendo as mesmas entidades sendo reconhecidas através de diferentes lentes culturais? Enoque descreve encontros onde esses arcanjos não apenas executam a vontade do Altíssimo, mas interpretam, deliberam e até mesmo intercedem, modificando decretos baseados em suas próprias avaliações. Quando os vigilantes são julgados, são Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel que supervisionam a execução da sentença, cada um assumindo responsabilidades específicas. Eles não são autômatos espirituais sem agência, são administradores com poder executivo real. Eles tomam decisões que afetam o destino de civilizações inteiras. E aqui está o detalhe perturbador. Se essas entidades possuem tanto poder e autonomia, a que ponto elas não são simplesmente extensões do Altíssimo, mas sim seres divinos com vontades e agendas próprias? Em que momento a hierarquia celestial deixa de ser uma monarquia teológica e se torna um panteão funcional onde múltiplos poderes governam diferentes aspectos da realidade? Enoque também revela algo que raramente é discutido em círculos religiosos convencionais. Existem anjos que governam sobre nações específicas. Cada povo na Terra tem um príncipe angelical, designado que supervisiona seus assuntos. Esse conceito aparece brevemente no livro bíblico de Daniel, onde o príncipe da Pérsia resiste ao anjo enviado a Daniel por 21 dias, até que Miguel intervém. Esses príncipes angelicais não são observadores neutros. Eles têm investimento nos destinos de suas nações atribuídas e podem entrar em conflito uns com os outros. Isso significa que quando nações entram em guerra na Terra, pode haver uma guerra espelhada acontecendo simultaneamente no reino celestial entre seus respectivos governantes angelicais. Essa cosmologia não descreve um universo harmonioso guiado por uma vontade divina singular e unificada. Ela descreve uma realidade onde múltiplas vontades divinas coexistem, competem e ocasionalmente entram em conflito direto. Novamente, isso é indistinguível de um panteão politeísta. A pergunta incômoda que surge é: se existe essa hierarquia complexa de seres divinos com poderes reais sobre diferentes aspectos da realidade, o que exatamente significa monoteísmo? A resposta teológica padrão é que todos esses seres são criações do Deus único e, portanto, subordinados a Ele. Mas Enoque complica essa explicação limpa. Ele descreve algumas dessas entidades existindo desde antes da criação do mundo material, participando ativamente no processo criativo. Eles não são meramente criados, eles são co-criadores. E se alguns desses seres existem desde a eternidade ou próximo disso, possuem poderes que moldam a realidade e operam com graus significativos de autonomia. Em que sentido significativo eles são diferentes dos deuses dos panteões antigos? Talvez o judaísmo e o cristianismo não sejam monoteísmos puros, mas sim enoteísmos, sistemas que reconhecem múltiplas divindades, mas escolhem venerar uma como suprema, enquanto reconhecem a existência e poder das outras. Há também a questão dos vigilantes do céu, distintos dos vigilantes que caíram. Enoque menciona anjos que nunca caíram, que nunca revelaram segredos, que permaneceram obedientes e ainda assim possuem conhecimento sobre todas as coisas ocultas. Esses seres são descritos como tendo rostos de fogo, olhos múltiplos, formas que desafiam geometria euclidiana. Eles não são representações antropomórficas confortáveis. São entidades de alteridade radical que mal podem ser compreendidas pela consciência humana.
Quando Enoque tenta descrever sua aparência, a linguagem humana falha e ele recorre a comparações surrealistas que lembram mais visões de ficção científica cósmica do que anjos de cartão postal. Essas descrições sugerem que estamos lidando com inteligências verdadeiramente alienígenas, formas de consciência tão diferentes da nossa que mal podemos conceber suas naturezas reais. E essas inteligências, múltiplas e diversas, governam os céus em hierarquias estratificadas. A revelação final e mais perturbadora sobre a hierarquia celestial de Enoque é que ela não é estática, ela é dinâmica e aparentemente política. Anjos podem cair de suas posições, como os vigilantes demonstraram. Humanos podem ascender a posições angelicais, como o próprio Enoque supostamente fez ao se tornar Metatron. Existem conflitos, julgamentos, realocações de poder e responsabilidade. Isso não é uma ordem divina eterna e imutável emanando de uma vontade singular. Isso é um cosmos vivo, com múltiplos centros de poder, em relação dinâmica uns com os outros. O monoteísmo que nos ensinaram apresenta Deus como um soberano absoluto, cujas decisões são implementadas instantaneamente, sem resistência. Mas a cosmologia de Enoque descreve algo muito mais parecido com o Olimpo, uma assembleia de poderes divinos onde decisões são debatidas, onde existem facções, onde alguns obedecem e outros se rebelam, onde a vontade do Altíssimo deve ser mediada e implementada através de camadas de burocracia celestial que possuem suas próprias interpretações e agendas. Talvez a verdade mais radical do livro de Enoque seja esta: o cosmos não é governado por um monarca divino solitário, mas por um conselho de deuses onde um é supremo, mas não único. E se isso é verdade, então toda a estrutura teológica do monoteísmo abraâmico precisa ser fundamentalmente repensada. O Altíssimo, além do Demiurgo, existe o verdadeiro Deus. Depois de testemunhar a hierarquia celestial complexa, os anjos em conflito, os vigilantes punidos e os administradores cósmicos com suas funções limitadas, Enoque finalmente é levado à presença do que ele chama de o Altíssimo, o Grande Glória, ou simplesmente aquele que é. E aqui, a narrativa muda radicalmente de tom. Todos os outros seres celestiais que Enoque encontrou eram impressionantes, mas compreensíveis, poderosos, mas definíveis, extraordinários, mas ainda dentro do alcance da percepção humana. Mas quando Enoque se aproxima do trono do Altíssimo, sua linguagem colapsa em paradoxos e impossibilidades. Ele descreve uma luz tão intensa que não pode ser olhada diretamente, uma presença tão vasta que preenche infinito e ainda assim está contida. Uma voz que é simultaneamente silêncio e trovão cósmico. Enoque, que caminhou confiante entre arcanjos e observou reinos celestiais com clareza, agora treme e quase perde a consciência diante desta presença suprema. A diferença qualitativa entre o Altíssimo e todos os outros seres celestiais não é de grau, mas de categoria ontológica completamente diferente. Esta distinção é absolutamente crucial para compreender a cosmologia completa de Enoque. Não importa quão poderosos sejam Miguel, Rafael ou mesmo os vigilantes, eles existem em um nível fundamentalmente diferente do Altíssimo. Eles têm formas, funções, limites e podem ser compreendidos em termos relacionais. O Altíssimo, por contraste, transcende todas essas categorias. Ele não é apenas o mais poderoso entre muitos poderes. Ele é a fonte de toda a existência, a realidade absoluta da qual todos os outros seres derivam. Essa é a resposta final à questão do Demiurgo. Sim, existe um criador ou criadores do mundo material com limitações e imperfeições, mas esses criadores não são a divindade última.
Eles são emanações, instrumentos ou até mesmo rebeldes, operando dentro de um cosmos que emerge de algo infinitamente maior. O Altíssimo de Enoque não é simplesmente outro Deus em um panteão. Ele é o Ground of Being, a consciência primordial da qual todo o resto, incluindo deuses menores e demiurgos, manifesta-se. Enoque descreve como, na presença do Altíssimo, até mesmo os arcanjos mais exaltados tremem e cobrem seus rostos. Seres que comandam exércitos celestiais, que executam julgamentos sobre nações e que possuem conhecimento sobre os segredos do cosmos, todos se prostram em terror reverente diante desta presença. Isso revela uma hierarquia com um abismo insuperável no seu topo. Entre um anjo e um arcanjo, existe diferença de poder e autoridade, mas ambos ainda habitam o mesmo tipo de realidade. Entre os arcanjos e o Altíssimo, existe um abismo ontológico, uma diferença tão fundamental que é como comparar uma sombra com a luz que a projeta ou uma onda com o oceano inteiro. O Altíssimo não governa através de força ou autoridade delegada. Ele simplesmente é, e tudo o mais existe apenas como expressão ou permissão desse ser absoluto. Esta é uma teologia radicalmente não dualista, escondida dentro de uma narrativa aparentemente politeísta. O que Enoque testemunha no trono do Altíssimo também desafia qualquer tentativa de antropomorfização. Ele vê o que tenta descrever como uma figura humanoide sentada em um trono, mas imediatamente contradiz essa descrição, dizendo que a forma muda constantemente, que não pode ser fixada em nenhuma imagem, que transcende todas as categorias de forma e formlessness simultaneamente. Isso não é um deus tribal com preferências culturais específicas ou um criador que se envolve em política cósmica. Isso é algo muito mais próximo do Brahman hindu, do Tao taoísta, do Ein Sof cabalístico, uma realidade absoluta que sustenta toda a existência, mas que permanece eternamente além de toda conceituação. A diferença entre este Altíssimo e o Deus ciumento e antropomórfico do Antigo Testamento é tão vasta que levanta questões sérias. Estariam eles falando sobre a mesma entidade? Ou o Deus tribal de Israel seria uma das emanações inferiores, talvez até mesmo o demiurgo, enquanto o Altíssimo de Enoque representa a verdadeira divindade transcendente? Há um momento particularmente revelador onde Enoque pergunta sobre a origem do mal, do sofrimento e da imperfeição no mundo. A resposta que ele recebe não é a teodiceia padrão sobre livre-arbítrio ou mistérios divinos. Em vez disso, é sugerido que o mundo material, tal como existe, representa uma queda ou degradação de estados superiores de existência. A matéria densa, o tempo linear, a mortalidade, todos esses aspectos da realidade física são descritos como sombras distorcidas de realidades espirituais superiores. O Altíssimo não criou diretamente este mundo de sofrimento e morte. Ele emanou níveis de realidade cada vez mais densos, e em cada nível de emanação, algo da perfeição original foi perdido, distorcido ou limitado. O mundo físico que habitamos é a camada mais densa, mais distante da fonte, onde a luz divina está mais obscurecida. E os seres responsáveis por moldar e administrar este nível específico da criação, incluindo possivelmente o demiurgo, operam com conhecimento e poder limitados pela própria densidade do meio em que trabalham. Esta cosmologia resolve o problema do mal de uma maneira que o teísmo convencional nunca conseguiu. Se o Altíssimo é perfeitamente bom, perfeitamente sábio e todo-poderoso, por que ele permite ou cria um mundo repleto de sofrimento? A resposta de Enoque é que ele não criou diretamente este mundo imperfeito. Ele emanou princípios criativos, arquétipos divinos e hierarquias de seres co-criadores.
Esses intermediários, operando em níveis cada vez mais distantes da fonte, moldaram a realidade material com graus variados de fidelidade à intenção divina original. Alguns, como os vigilantes, tentaram corrigir ou melhorar a criação de maneiras não autorizadas. Outros podem ter simplesmente cometido erros devido às suas próprias limitações. O resultado é um cosmos de beleza misturada com tragédia, ordem entrelaçada com caos, vida que emerge da morte. O Altíssimo não é o engenheiro direto desta imperfeição, mas ele é a fonte última que permite que o processo criativo se desenrole através de múltiplos níveis de mediação. A visão final e mais importante que Enoque nos oferece sobre o Altíssimo é sua natureza simultaneamente transcendente e imanente. Por um lado, ele é tão além de toda a criação que mesmo os arcanjos mais exaltados mal conseguem conceber sua verdadeira natureza. Por outro lado, Enoque é repetidamente assegurado de que o Altíssimo vê cada ação, conhece cada pensamento e que nada na criação está verdadeiramente separado dele. Esta paradoxalidade é a marca da verdadeira divindade, completamente outro e ainda assim mais íntimo que nossa própria respiração. O demiurgo e os criadores menores podem governar aspectos da realidade física, podem estabelecer leis naturais e comandar hierarquias angelicais, mas o Altíssimo permeia tudo em um nível mais fundamental. Ele é a consciência dentro da qual todo o drama cósmico se desenrola, incluindo as ambições de demiurgos, as rebeliões de vigilantes e as buscas de almas humanas. Enoque finalmente compreende que não importa quão complexa seja a hierarquia celestial, não importa quantos intermediários existam entre a humanidade e o divino, existe um fio dourado de conexão direta entre cada alma e o Altíssimo. E essa conexão não pode ser mediada, controlada ou bloqueada por nenhum poder intermediário, por mais exaltado que seja. Esta é a libertação final que o livro de Enoque oferece. Você pode estar aprisionado na matéria, governado por demiurgos, mas sua essência mais profunda nunca perdeu seu vínculo com a fonte absoluta. A cosmologia proibida, múltiplos céus, múltiplos criadores. Quando Enoque é arrebatado dos campos da terra, ele não simplesmente sobe a um único céu, como a teologia simplificada sugere. Ele é levado através de uma jornada progressiva por 7 céus distintos, cada um representando um nível dimensional diferente de realidade, cada um governado por diferentes princípios e habitado por diferentes ordens de seres. Esta estrutura de múltiplos céus não é exclusiva de Enoque. Ela aparece em tradições judaicas posteriores, no islamismo que descreve a ascensão noturna de Maomé pelos 7 céus, e em sistemas gnósticos que mapeavam esferas planetárias como barreiras entre a alma e o divino. Mas Enoque oferece o mapa mais detalhado e perturbador, porque em sua cosmologia, cada céu não é apenas um lugar, mas um reino com sua própria física, suas próprias leis e, mais importante, seus próprios governantes. O que emerge é uma estrutura hierárquica vertical, onde poder, conhecimento e proximidade com o divino aumentam à medida que você ascende, mas onde cada nível também funciona como uma espécie de filtro ou barreira que poucos conseguem atravessar. O primeiro céu que Enoque descreve é o mais próximo da Terra, um reino atmosférico onde anjos de categoria inferior administram fenômenos meteorológicos. Ventos, chuvas, neve, neblina. Este é o céu mais material, ainda intimamente conectado com o mundo físico. Aqui, Enoque testemunha enormes depósitos onde elementos naturais são armazenados antes de serem liberados sobre a Terra, como se a própria natureza fosse um sistema de distribuição gerenciado por administradores celestiais. Já neste primeiro nível, algo perturbador se revela. A natureza não é espontânea ou orgânica, ela é controlada, medida, distribuída de acordo com decretos que vêm de cima.
As estações não fluem naturalmente, elas são implementadas. As chuvas não caem aleatoriamente, elas são despachadas. Isso apresenta o cosmos não como criação viva e autogeradora, mas como máquina mantida por operadores divinos. E se o primeiro céu já revela esse nível de controle burocrático, o que espera nos níveis superiores? O segundo e terceiro céus que Enoque atravessa são descritos como reinos de contraste extremo. Em um, ele testemunha jardins paradisíacos de beleza indescritível, a suposta morada dos justos que aguardam ressurreição ou recompensa final. Mas adjacente a este paraíso existe um lugar de escuridão absoluta e tormento, onde almas aguardam julgamento ou sofrem punição. A proximidade entre céu e inferno, nestes níveis intermediários, é filosoficamente perturbadora. Não são lugares distantes em cantos opostos da realidade, são regiões adjacentes, separadas apenas por barreiras dimensionais tênues. Isso sugere que bem e mal, recompensa e punição, luz e escuridão não são opostos absolutos, mas sim polaridades.